Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes por estar com os amados irmãos e poder compartilhar da palavra de Deus. É sempre uma grande responsabilidade. Acredito que qualquer pessoa, por mais habilidade e tempo que tenha de estrada, quando está com a responsabilidade de compartilhar a palavra, a pessoa se sente temerosa pelo fato de que estamos levando a mensagem do Rei Jesus. Não é sobre algo que você possa nunca dominar, por mais que o homem estude e que procure ter esse domínio, o homem sempre se sentirá incapaz diante da mensagem do Evangelho da Cruz. E como a pastora Rosiane já citou, em 2007 nós estávamos no campo missionário. Depois de ter passado por algumas congregações, estávamos retornando, próximo a retornar. Estávamos em São Vicente Ferre. Na época, o pastor João era o pastor do campo. E conversando com o nosso pastor, ele nos trouxe essa ideia de fazermos o seminário. Eu tinha 17 anos. E ele já me trouxe de volta. E na volta me levou lá na Juvep. E já fizemos a matrícula. E eu viajei ao Rio Grande do Norte e quando retornei já comecei a estudar. E daí veio a necessidade da manutenção e o Senhor agiu com muita misericórdia e graça. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de poder ter feito o seminário e gastado o início da minha juventude no reino de Deus. Não há coisa mais preciosa do que você se gastar e se deixar ser gastado pelo reino de Deus. É o trabalho que nunca será vão no Senhor Jesus, é o trabalho que nós fazemos na propagação do Evangelho da Paz. Então, eu sou grata ao Senhor por esse ministério, por esta casa onde eu nasci. E cresci ouvindo a palavra de Deus através dos meus pais e aprendendo da bondade e da fidelidade de Cristo. Os meus pais foram alcançados por Jesus em uma das congregações de sítio, de povoado, onde na época era apenas a Igreja Batista Missionária. Hoje eu estive pensando quantos povoados a Igreja Batista Missionária teve a oportunidade de ser a primeira igreja a chegar na propagação do Evangelho naquele povoado. É o caso de Pangulá, que até hoje é a única igreja que temos, é a Igreja Batista Missionária. E no início foi muito difícil a propagação do Evangelho lá, porque até 2008 era um povoado que não tinha nem energia. Então foram muitas dificuldades que o obreiro ali enfrentou, mas até aqui o Senhor tem sustentado com graça. E daquela congregação muitos obreiros saíram de lá, né? Famílias inteiras que saíram para a cidade de São Vicente Ferre, por ser a cidade refúgio que recebe as pessoas daquele sítio. E hoje eles estão trabalhando para Cristo. Também em Xandabarra, por muitos anos, a nossa igreja foi a primeira igreja a estar ali ministrando a palavra de Deus. E não foi diferente em Pedro Velho, que até 2000, 2001, também era a única igreja. Então nós realmente somos uma igreja missionária, né? Fomos e temos ido e levado a palavra do Deus vivo. Sei que com as nossas limitações, mas não tem sido deixado de pregar sempre que há uma oportunidade a palavra de Deus. Então eu me sinto alegre no Senhor Jesus por fazer parte desta casa, por ter estado durante 9 anos no campo missionário e por estar retornando há pouco menos de um mês na direção do Senhor para estar um pouco mais com os amados irmãos. A palavra do Senhor diz que em tudo devemos dar graça, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, amém? Indo, damos graças ao Senhor, voltando, agradecemos a Deus, porque a mão do Senhor nos susteve durante 9 anos. É bom sabermos que o Senhor nos chama e se responsabiliza pelo chamado para
qual Ele tem nos vocacionado, amém? Eu gostaria de compartilhar a palavra com os amados irmãos no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Foi o texto que nos foi proporcionado. À medida que os irmãos forem achando, eu queria pedir que os irmãos se colocassem de pé para fazermos a leitura juntos, amém? Todos acharam? Mateus 28, 18 ao 20, que diz assim: Jesus, aproximando-se, lhe falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Pai, nós te bendizemos nessa noite, porque teu é o poder e o reino para todos sempre. Amém. Louvamos ao Senhor porque essa palavra das boas novas alcançou os nossos corações. Exaltamos o teu nome porque o Senhor, com cordas de amor, nos atraiu para a tua presença, Pai. Para que hoje pudéssemos ser porta-voz dessa salvação. Senhor Deus, que isso fique bem entendido nos nossos corações nessa noite. E que possamos compartilhar essa palavra da vida eterna, Senhor. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações de tal maneira que seja quebrado em nós todas as resistências. E que possamos, ó Deus, assim cumprir o teu chamado. O chamado que o Senhor tem convocado a sua igreja a ir, a pregar, a fazer discípulos e a ensinar, assim como temos sido ensinados, ó Deus. Pai, nós agradecemos pelo acesso à tua palavra e pela liberdade que temos de ouvi-la, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados irmãos, eu gostaria de falar nessa noite sobre esse chamado universal para todos aqueles que são cristãos em Cristo Jesus, todos aqueles que foram alcançados pela palavra da salvação. E agora o Senhor Jesus, depois de ter vencido a morte, depois de ter rompido com todo o sofrimento, com todas as dificuldades, Ele ressuscita, assim como havia falado, ao terceiro dia, e dá as últimas instruções aos discípulos. Passa mais 40 dias com os discípulos, e nessas últimas instruções, Jesus dá uma ordem. Não é um convite opcional ao crente, que ele possa dizer, quero ou não quero ir. Ele dá uma ordem a todo aquele que nasceu de novo. Vocês agora devem ir e fazer discípulos em todas as nações. Vocês devem propagar essa palavra das boas novas. Assim como vocês foram alcançados, vocês devem alcançar outros que estão necessitando dessa vida eterna. Mas não só aqueles que você ama, mas todas as nações, todos os povos, todas as etnias. Muitas vezes eu me preocupo porque nós nos preocupamos muito mais com o chamado específico do que com o chamado geral, com o chamado universal. Nesses 9 anos que eu passei pastoreando junto com meu esposo, eu percebo que as pessoas, elas são envolvidas na igreja e já de uma maneira muito sutil, direcionadas ao chamado específico. E meio que isso, com o passar do tempo, foi prejudicando a igreja de Cristo na terra.
Porque se você observar, a evangelização em todas as denominações tem sido prejudicada. Hoje em dia você já não vê pessoas com tanto ânimo aos domingos evangelizando como antigamente. Cada dia também, com o multiplicar da iniquidade, o amor tem se esfriado, a fé tem se esfriado, as pessoas têm se tornado amantes de si mesmas. Então desenvolverem um ministério específico é meio que uma desculpa para não desenvolverem o chamado geral da igreja. Você pode até desenvolver o chamado específico, mas você não pode se esquivar da responsabilidade da evangelização. Porque a responsabilidade da evangelização não foi dada a um grupo de irmãos que saem aos domingos à tarde, batendo na porta e propagando a palavra das boas novas. A responsabilidade da evangelização foi dado a todo aquele que foi alcançado pela palavra de Deus. A responsabilidade da propagação das boas novas foi dado a todo cristão que reconhece o seu estado deplorável anterior a ser alcançado por Cristo. A responsabilidade da propagação do Evangelho foi dado a todo aquele cristão que entende que é totalmente dependente da graça, do favor e da misericórdia de Deus e que não se vê alguma coisa sem o favor imerecido da cruz. É aquele cristão que sabe que se não fosse Jesus ter pagado o seu preço, ele era também um daqueles que estaria no mundo, mas a graça de Cristo já lhe iluminou, já lhe alcançou. Agora ele precisa ter o anseio, a chama queimando no seu coração para levar essa palavra adiante, para levar essa vida adiante, para levar essa cura, esse antídoto ao mundo e declarar que Jesus é o Salvador. E não importa se você é pastor, se você é líder, se você é missionário, diácono, o que você é, qual o seu título na igreja. O que importa é que Jesus te convocou a ir e a fazer discípulos. Uma outra questão que eu encontro nos nossos dias é que vamos de um extremo ao outro. Se há um pouco número que tem se levantado para a propagação do Evangelho, se propaga e esquece que também nós fomos chamados a discipular. É muito mais do que falar de Jesus. É mostrar com as nossas atitudes como fomos alcançados pela vida de Cristo Jesus. Como fomos redimidos, tirados do mundo. É comprovado nos nossos dias que apenas 7% dos cristãos tiveram a oportunidade de levar outra pessoa a Jesus Cristo. De ser esse porta-voz, de ter essa alegria da experiência, de alcançar alguém para Jesus. Porque eu já tenho essa salvação, eu já fui transformado por essa salvação, então eu me limito a isso. O chamado de Cristo deve ser obedecido, uma obediência imediata e sem questionar. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me. E aonde nós vamos começar? Na nossa casa, na nossa rua, no coletivo, no ônibus, nos shoppings, na praia, aonde você estiver e tiver alguém que o coração ainda não foi alcançado por Cristo, ali é um terreno fértil para a palavra de Deus. Lance a sua semente, a semente da vida que existe em você, que Deus lhe responsabilizou. Jesus, no versículo 18, ele diz: todo o poder foi me dado
na terra e nos céus. Não que ele já não tivesse todo o poder, mas agora ele diz aos discípulos: eu tenho autoridade de enviá-los. Eu tenho autonomia para fazer isso que eu estou fazendo com vocês. E eu tenho poder para revesti-los de habilidade nessa propagação do Evangelho. Cristo, a autoridade e o poder que a igreja precisa para avançar e vencer com todos os obstáculos e barreiras que têm se colocado diante da igreja. Irmãos, nós olhamos o mundo que está em crise econômica, nações que estão em guerra, a maldade que tem aumentado cada vez mais, drogas, prostituição, violência, divórcio, e a igreja tem a resposta de cura para tudo isso. Jesus, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que muda o coração do homem, aquele que traz uma vida eterna para o homem que estava condenado à separação de Deus. Mas não apenas pelas bênçãos que o Senhor tem para nos proporcionar, materiais, porque há um outro problema dentro da igreja nos nossos dias, é que as pessoas estão sendo convidadas a vir para a igreja pelas bênçãos que o Deus dono da igreja pode proporcioná-la. Então, se você vê alguém com problemas no casamento, você não diz assim: Jesus é o teu salvador, é o teu libertador. Jesus pagou um alto preço por você, para que você pudesse ser através dele, para que você se encontrasse nele. Não, a gente diz assim: vai para a igreja que Jesus vai restaurar o teu casamento. É claro que Jesus restaura, porque ele é o Senhor da família, mas a gente traz as pessoas pelos meios errados. Aí quando as pessoas vêm por esses meios das bênçãos, dos bens materiais, da família estruturada, quando as lutas e as tribulações e as perseguições começam a surgir, esse crente está plantado em pouca terra. Quando vem o vento, quebra-lhe e ele não consegue ficar de pé. Então muitas pessoas acham que foram alcançadas pela verdade de Deus, mas elas só estão na igreja pelas bênçãos que Deus pode proporcionar. E esperar que essas pessoas propaguem a salvação de Cristo como? Se elas não aguentam o sofrimento, se elas não querem passar por prova, se elas dizem: Jesus é na minha vida, então tudo vai bem. Quando Jesus no Sermão da Montanha, ele diz: vocês são bem-aventurados quando vos perseguidos se levantarem contra vocês e disserem todo mal contra vocês. Igreja, você é bem-aventurada. Você deve ir pregar o Evangelho, assumir a missão dessa responsabilidade, dessa chamada universal para todo cristão. Mas você deve saber que você está num mundo corruptível, num mundo destruído pelo pecado. Você está triunfante em Deus. O que te traz a segurança é o gozo celestial que já está no coração da igreja, ainda nessa terra. Então não estamos estruturados em pouca terra, nem em cima daquela semente que caiu em cima das pedras, que não tinha terra para se enraizar. Estamos estruturados em Cristo. Os discípulos, depois de terem passado um longo tempo com Jesus, visto os milagres, visto as maravilhas, na hora da morte de Jesus, eles negam a Cristo. E depois da ressurreição, eles entristecidos, porque haviam matado o mestre deles. Havia uma promessa. Havia uma promessa: eu vou sofrer, morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, eu vou romper com os grilhões da morte. Mas diante da perseguição, diante da morte,
morte, os discípulos temeram, os discípulos negaram. Mas agora Jesus vence com a morte. Agora Jesus diz: nem a morte pode deter o seu Salvador. E ele diz para os discípulos: agora vocês devem ir e devem propagar essa vida eterna. Vocês devem ir a todos os povoados, a todas as etnias, a todas as nações. Mas eu queria convidar você a iniciar dentro do seu lar, porque o seu lar é um campo missionário que Jesus tem te dado. Às vezes nós estamos visualizando as nações, mas não pregamos dentro da nossa casa. Mas não pregamos na nossa rua, mas somos aquele crente agente secreto, que as pessoas não sabem no nosso trabalho que servimos a Jesus, porque não falamos dele, porque o mundo não vê a glória de Deus através das nossas vidas. Estamos dizendo: Maranata, ora vem Jesus, ora vem Senhor Jesus, porque estamos sendo sufocados pelas lutas desse mundo, e não porque realmente estamos querendo ir para os céus. Oramos a Deus para que a igreja dele realmente experimente um verdadeiro avivamento vindo das Sagradas Escrituras, que a chama do Espírito queime no coração da igreja nessa noite, e Jesus lhe convide através do Espírito Santo a cumprir a sua missão. Esse será realmente a marca de um verdadeiro avivamento, a presença de Deus, gerando arrependimento, gerando tristeza pelo pecado e dor por ver o perdido caminhando para o inferno. Oh, que o Senhor nos auxilie, amada igreja, nessa noite. Eu amo o texto de Isaías, capítulo 53. Quando o profeta diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Aleluia. Sim, esse Jesus que agora diz: eis que me foi dado todo o poder na terra e nos céus. Esse Jesus que faz questão de dizer para a igreja: eu tenho autoridade para vos enviar. Eu tenho poder para vos revestir, para dar a vocês todas as habilidades que vocês precisam. Porque outrora, esse Jesus veio como servo, mas
Agora, após a ressurreição, Ele é rei. Ele está como rei. Há pouco Ele foi esbofeteado, mas agora tem as chaves do inferno em suas mãos. Veio para morrer, mas venceu com a morte. Veio para ser humilhado, mas agora todos os joelhos se dobrarão diante da sua majestade. Que privilégio levar essa mensagem, sermos chamados por Ele para pregar a mensagem mais importante que o mundo precisa ouvir. Jesus, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, que nos redimiu, que nos restaurou, quem nós éramos. O homem precisa olhar para si, independente da sua condição financeira, do seu grau intelectual. Ele era vazio. Sem Deus, o homem é um projeto, é uma caixa vazia, que quando põe a cabeça no travesseiro, fica procurando mais um sonho para ser feliz. Mas agora este homem redimido, justificado pela cruz, trazido de volta através de Jesus, para ser filho de Deus, trazido de volta das trevas para a luz, reconciliado com o seu Criador. Ele não depende de coisas ou de pessoas para ser feliz. A sua mensagem é: Jesus é o Salvador do mundo, Ele é o Redentor, Ele é aquele que faz das trevas luz. E onde abundar o pecado, Ele faz superabundar a graça salvífica de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Levar esse chamado, cumprir esse chamado, obedecer esse chamado não nos deve ser um fardo de aos domingos sairmos pregando o Evangelho. Não nos deve ser pesado, doído. O crente que bem entende o seu real estado em Deus, a sua dependência de Deus, tudo o que Cristo fez por ele, ele sai saltitante, dizendo: Jesus pode preencher o vazio do teu coração. Ele é o teu Pai. Ele é aquele que te criou para a sua glória. Ele é aquele que pode abrir os teus olhos dessa cegueira espiritual. Um chamado, ele pode até não saber por que caminhos Deus vai levá-lo, como disse Lutero, mas ele confia no Deus que está conduzindo o caminho, porque Ele conhece quem o conduz, amém? Aleluia. Ele conhece quem está o direcionando, quem está o guiando. Por isso, como diz Isaías lá no capítulo 6 e o verso 8: eis-me aqui, envia-me. Eu sei que eu não tenho as habilidades humanamente que o Senhor precisa para alcançar, mas eu sei que o Senhor, na sua infinita misericórdia, através do seu poder, dia a dia, vai nos aperfeiçoando e nos capacitando para o cumprimento dessa missão. Um coração quebrantado e contrito se submete ao chamado do seu Criador. Amém? A ordem do seu Criador. Antigamente éramos escravos do pecado, então vivíamos escravos das suas imundícias, dos seus enganos e de tudo aquilo que Ele nos proporcionava. Mas agora somos escravos de Cristo, e agora, como filho, já não fazemos mais por obrigação, mas por amor a este Pai, que nós merecíamos a perdição, mas Ele decidiu nos redimir, nos trazer de volta. É entendimento do sacrifício de Cristo por nós naquela cruz. Então, como disse Paulo, que nós venhamos verdadeiramente nos gastar e nos deixarmos
ser gastados em favor de vidas para o reino, amém? Glória a Deus, sendo amados, sendo perseguidos, sofrendo ou não, deixe-se se gastar pelo reino de Deus, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam restauradas pelo poder da palavra de Deus. Nós entendemos que o mundo precisa ouvir de Jesus. Como eles tomarão a decisão se não houver quem pregue? A palavra do Senhor diz lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eles precisam ouvir de Cristo, eles precisam saber quem é Cristo, para que a fé de Deus seja gerada no coração deles. A igreja apenas tem a responsabilidade de ir e de pregar. O Espírito Santo que convence os corações. Então façamos a nossa parte. Proclamemos a este mundo o seu Salvador, o seu Redentor, Jesus Cristo de Nazaré. Agora não mais escravos do pecado, mas alcançados por esta graça. Agora tomados pelo poder de Deus e pelo seu favor, nós avançamos fazendo discípulos em todos os lugares que o Senhor nos proporcionar. À medida que a igreja vai experimentando essa experiência, ela não é mais a mesma, porque ela está em obediência a Cristo, e Cristo vai habilitando, despertando em nós as armas que precisamos para o cumprimento do chamado, para o cumprimento da ordem de Cristo. Vá e faça discípulos. Amém? É muito preocupante se nós não nos envolvemos com esta causa. Como desobedeceríamos uma ordem do nosso Pai, do nosso Criador, e estaria tudo certo? É preocupante quando nós estamos dia após dia vindo à igreja, cultuando, declarando que Jesus é o Salvador, e a gente vê a pessoa do nosso lado se arruinando dia após dia. Fomos alcançados pela graça, fomos libertos pelo favor de Deus, sabemos o poder que a cruz tem, mas não compartilhamos a experiência que vivemos com Cristo. Há uma canção que eu não sei quem canta, mas ela diz: você não vê as pessoas se afogarem? Quem se importa se elas se afogarem? Por que tanta indiferença? Não feche os seus olhos fingindo ser um cristão. O que é que nós vemos nas igrejas hoje? Oh, me abençoe, oh, me abençoe. É tudo o que nós vemos nos nossos dias. Não há lágrima, não há dor, não há sofrimento pelo pecador. Tudo o que a igreja quer é um mover, é uma nova experiência, é um viver sobrenatural. Mas ela se esquiva da sua responsabilidade. E aí eu me pergunto: eu realmente conheço a Jesus? Eu realmente tive uma experiência com Jesus? Ou eu apenas estou andando com Jesus? Mas naquele dia eu vou ouvir de Jesus: apartai-vos, porque você não tem o meu cheiro, porque você não tem as minhas características, porque você não foi envolvido pelo meu amor. Você falava do meu nome, você usava uma camisa dizendo Jesus é o Salvador, mas você não se deixou ser salvo por este Salvador. Há muitas perguntas que nós precisamos fazer. Nós não podemos aceitar viver um evangelho que não é o evangelho da cruz, que não é o evangelho que os apóstolos viveram, que não é o evangelho que Jesus ensinou. Nós não podemos nos aceitar sermos fastiosos de Deus, vivermos como crentes que só pegam a Bíblia na hora de vir para a igreja, como
como crentes que só vão orar quando estão passando por aflição. Talvez seja esse o resultado da igreja brasileira dos nossos dias. Porque queremos tudo o que Deus pode proporcionar, mas não queremos a comunhão e provar do poder de Deus. Esse poder transforma, esse poder muda o nosso ser. Esse poder nos quebra, nos desmonta, nos tira das nossas estruturas e nos faz reconhecer quem realmente Deus é para as nossas vidas. Então, se nós entendemos essa autoridade da qual Jesus fala no versículo 18, nós obedecemos essa ordem sem questionar. Qual é a ordem? Vocês devem ir e fazer discípulos. Levem as boas novas da salvação. Diga para o mundo que Jesus morreu para reconciliá-lo de volta com o seu Criador. Propaguem a alegria de Cristo, a paz que excede todo o entendimento, que não está em bens nem em família, a paz que está na comunhão com Deus. Na comunhão, através do Espírito Santo, dia a dia, sendo fortalecido, a fim de que Cristo seja glorificado através das nossas vidas, amém? Em tudo o que façamos, quer comamos, quer bebamos, Deus seja glorificado e o mundo veja Cristo em nós. Então não podemos esquecer que Cristo é autoridade e poder, e essa autoridade máxima nos diz: vá e pregue. Você pode até não ter um chamado específico, mas você tem a grande comissão. Vá e pregue. Pregue a palavra de Deus. Eu vim aqui na igreja pregar aos domingos, às quintas, às terças. Não me tira a responsabilidade de dizer ao pecador que Jesus é o Salvador. Eu efetuar qualquer trabalho na igreja. Não me tira a responsabilidade de levar Jesus ao pecador. A responsabilidade da igreja é pregar e trazer esse mundo para congregar, para estar na comunidade de Cristo, para se regozijar em Deus. E quem são esses discípulos agora? O que caracteriza esse discípulo agora é aquele que entendeu que o reino de Deus é o seu maior tesouro, é tudo que ele possui. É alguém que não foi apenas alcançado pela palavra, mas que foi envolvido pela causa do reino. É alguém que agora se submete a esse chamado e inicia com atitudes simples dentro da sua casa. Aonde ele vai, levando essa graça salvífica de Cristo, ali ele faz o seu campo missionário. Aleluia! Nós nos alegramos quando ouvimos sobre grandes experiências missionárias. Nós choramos e às vezes até desejamos também ir. Mas isso não pode ser algo emocional. Algo que eu sinto agora e que amanhã eu já esqueci até de orar por aqueles que precisam do Salvador. Isso deve ser uma chama contínua nos nossos corações. O pecador precisa de Jesus. O drogado dessa cidade, as prostitutas dessa cidade, os bêbados dessa cidade, os moradores de rua, as famílias destruídas, o remédio para elas é Jesus. Todas essas vidas clamam sem saber a quem recorrer, sem saber a quem pedir ajuda, mas nós nos preocupamos em estar dentro da igreja e dizermos quando saímos da igreja: que culto abençoado, que palavra tremenda
vamos para casa, deitamos a nossa cabeça no travesseiro e amanhã a vida segue como se nada tivesse acontecido. Não podemos ser assim. É hora da igreja despertar. Acorda, igreja, porque o mundo clama por salvação. Sinta a dor daqueles que estão caminhando para o inferno com olhos vendados e com pressa, sem saber da eternidade que os espera. Você tem a luz habita em você, então ilumina este mundo, porque todos aqueles que estão em treva vão querer se aproximar de você. Se você passa num lugar escuro e alguém tem luz, qual é a iniciativa das pessoas? Correr para perto de quem está com a luz. Quando nós vivíamos essas experiências no interior, à luz da lua nós nos reuníamos para compartilhar, para conversar. E às vezes se ligava um lampião para que pudesse iluminar. E todas as pessoas, os vizinhos, se reuniam ali para compartilhar, porque ali havia luz. Jesus disse que a igreja é a luz do mundo e o sal da terra. Mas se o sal for insípido e não tiver sabor, ele não serve senão para ser pisado, jogado fora e pisado pelos homens. A igreja tem um Criador, um dono, cheio de autoridade e poder, que tem uma missão para ela, que tem um chamado, que dá a ela uma tarefa, que a responsabiliza com uma tarefa. E agora Jesus diz: os campos estão prontos para a ceifa. Cadê os trabalhadores? Aonde estão aqueles que vão colher esses frutos para Jesus? Aonde estão aqueles que vão sair do seu conforto e vão dizer ao pecador: Jesus me fez uma flecha para este mundo? E Jesus não erra na flecha que ele lança. Então execute o seu papel aonde você está inserido. E que a chama do Espírito Santo queime nessa noite em nosso viver. E nós possamos sair daqui não dizendo que o culto foi uma bênção, mas pensando quem vai ser o primeiro que eu posso alcançar pelo amor e pela graça de Deus. É hora de obedecermos, é hora de nos levantarmos, é hora de nos tornarmos inconformados em apenas virmos para os cultos. É hora de pararmos de nos conformarmos, de declarar que Jesus está voltando, quando o pecador está clamando: mostre-me o caminho, porque eu estou caminhando para a perdição. É hora da igreja se erguer. A igreja é a flecha de Deus lançada ao mundo para levar o evangelho. A igreja é a portadora do antídoto que o mundo precisa para que o seu pecado seja curado. O que ele tem lhe ordenado hoje? Qual a ordem que Deus, que o Espírito Santo, que Cristo Jesus, através dessa palavra, te dar hoje? Qual o campo que ele te mostra hoje? O que podemos ensinar ao mundo? Porque Jesus disse: ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado.
Não é mostrar a Ele as bênçãos e as prosperidades. Não, é ensiná-los a amar a Deus acima de todas as coisas. Ensinar a amar o próximo como a si mesmo. Ensiná-los a salvação só por meio de Jesus e apenas por Jesus. Ensiná-los a vida após a morte, ensiná-los sobre a volta de Jesus e que Ele já as portas, ensinar que a igreja precisa congregar, já que nos nossos dias há um grande movimento que alguns querem ser desengrejados e viverem sozinhos, separados. Nós somos um corpo e membros do corpo não sobrevivem fora dele. Nós precisamos viver em comunhão, viver em comunidade cristã. Nós precisamos viver em unidade à fé em Cristo. Nós precisamos voltar a pregar sobre os fins do tempo, sobre o inferno, sobre sofrimento eterno. Nós precisamos falar do amor de Deus até que Ele venha, como foi declarado nessa noite, até que os céus se rompam, até que a igreja seja tirada dessa terra. Nós precisamos dizer ao mundo: Jesus é o teu Salvador. Jesus é o teu Redentor. Jesus é o teu reconciliador. Jesus é a tua ponte para Deus. Caso contrário, nós estaremos desobedecendo a ordem de Deus. E um escravo não desobedece a ordem do seu senhor. Só temos dois senhores a servir. Ou servimos ao pecado, ou somos escravos do mundo, ou nos tornamos servos de Deus. E como servos, a igreja não tem direitos de dizer o que deve ou não fazer. Direito de dizer que quer ou não obedecer uma ordem do seu Senhor. Se nós andávamos escravizados pelo pecado e fazíamos aquilo que a nossa carne pedia, agora alcançados por esse amor, por esta graça, tendo a oportunidade de sermos chamados não de amigos, mas não de servos, mas de amigos, de filhos por adoção, agora nós iremos desobedecer a ordem desse Deus? Tem alguma coisa errada. Não estamos compreendendo o sacrifício desse Deus e o seu amor e o seu senhorio absoluto sobre as nossas vidas. A igreja, ela não diz o que quer e como quer fazer, ela obedece ao manual que ela precisa obedecer, a regras que ela precisa se submeter, que ela precisa vivenciar. Se estamos fazendo algo contrário a essa ordem, estamos errados. Cumpra o seu chamado até que Ele venha. Evangelize, discipule, traga essas pessoas a se envolverem dentro do corpo de Cristo, a congregarem na comunidade de Cristo. E você vai viver uma experiência extraordinária com o seu Criador. Sentimento de satisfação será o sentimento que você vai vivenciar quando você começar a cumprir essa ordem de Deus para a sua vida. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite, porque eu gostaria não apenas de orar por você, mas de orar por nós e por toda a igreja de Deus na terra. Senhor Deus, somos necessitados da Tua graça e do Teu favor. Limitados em tudo que podemos fazer, mas nos sentimos privilegiados pela responsabilidade de tal ordem que o Senhor tem nos dado. De tamanha e excelente tarefa
que os anjos queriam anunciar, mas que o Senhor nos deu a oportunidade de podermos executá-las. Senhor Deus, e o Senhor não nos dá nada que a igreja não possa executar com excelência. Por isso, Senhor Deus, eu oro pela tua igreja, oro por nós nessa noite. Desperta em nós a chama do teu Espírito, Senhor. A real consciência do que é o Evangelho, o reino de Deus na terra. Senhor Deus, traz verdadeiramente à nossa nação um verdadeiro Evangelho através das Escrituras. Senhor Deus, que as pessoas sejam levadas à libertação, à transformação pela tua palavra. Porque se eles conhecerem a verdade de Deus, eles serão totalmente transformados. Porque ninguém que conhece essa palavra pode se manter no mesmo estado que está, porque ela é transformadora. Ela é como uma espada de 2 gumes, que vai até as juntas e medulas, que discerne o homem e que sabe a real necessidade íntima de cada um. Senhor, que a tua igreja possa pregar essa palavra a tempo e fora de tempo. Que ouçam ou que deixem de ouvir. Que essa mensagem, Senhor Deus, seja falada todos os dias em nossos lares, pela manhã, ao entardecer, perto de dormir. Que nós possamos pregar a tua palavra aos nossos filhos, aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, na faculdade, na escola, no ambiente de trabalho que estamos inserindo. Essa palavra seja como mel ao nosso paladar e estejamos sempre a professar. Abre, Senhor, os olhos da tua igreja para que ela veja a real necessidade deste mundo e que a tua igreja possa ouvir e obedecer de imediato a tua voz, sem questionar. Usa-nos, ó Deus, usa para esta geração, usa-nos para a nossa geração, como carta aberta que o mundo lê. Usa-nos, ó Deus, como flecha do Senhor, para alcançar os corações que clamam e que choram e que caminham para o inferno, porque não conhecem o teu favor e o teu amor. É o que nós oramos, Senhor, para que essa chama do Espírito seja acesa no nosso coração. E dia a dia, Senhor, possamos viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Em nome de Jesus, a igreja de Deus diz...